Olá, quinto ano, boa tarde. Vamos começar nossa aula de hoje falando das relações do ser humano com a natureza. E que tipo de relação é essa? A relação de sobrevivência. Sobreviver cada dia melhor, se adaptar ao ambiente que estamos inseridos. E esta relação começou há 10 mil anos atrás, quando o homem começou a usufruir dos recursos naturais que a terra nos oferece. Porém, a sua invasão no meio ambiente foi de uma forma tão grande, tão invasiva, sem pensar no futuro. E este futuro chegou. Hoje em dia, o nosso planeta está nos mostrando o outro lado. Ele está agora, ele foi tão ofendido que hoje em dia ele está mostrando sua reação. E os impactos que o homem tem causado à natureza por causa da sua relação, retirando, usufruindo tudo que a terra oferece, os impactos ambientais têm sido catastróficos, né? A gente vê hoje em dia na televisão, nos noticiários, coisas que nos deixam com medo, como grandes deslizamentos de terra, as inundações, o aquecimento global que está cada dia mais intenso, e tudo isso é a reação de todas as atividades do homem. O homem começou a fazer tudo isso porque ele necessitava e necessita até hoje de viver bem e acomodado no ambiente. Vejamos só, começou com construções de cabanas, aí foi evoluindo, começou aumentar suas construções de formas mais complexas, criar grandes pontes e viadutos. E aí o homem começou a mexer na natureza. Vejamos só atitudes, atividades humanas que têm destruído cada dia mais o nosso ambiente. Nós vemos aqui, o desmatamento. O desmatamento é um dos grandes agravantes para o meio ambiente. Tirar a vegetação, fazer queimada. Quando o homem faz queimadas, o solo sofre uma grande alteração. Ele já não fica mais tão produtivo, tão fértil quanto ele era antes. A adubação com produtos químicos é outro agravante, porque quando o homem está aplicando produtos químicos nas plantações, se ele é borrifado, além de atingir o ar com aquela química, o produto que cai sobre a terra, ele é arrastado pelas chuvas, olha só, borrifando aqui. Enquanto borrifa as plantações, esse veneno que são agrotóxicos, né? Eles vão destruir os insetos que podem vir acabar com a plantação. Porém, este agrotóxico não vai só matar os insetos, ele vai contaminar o ar e contaminar o solo, porque quando ele cai no solo, a chuva vem depois e acaba arrastando esse veneno para os percursos dos rios e assim contaminando as águas. O uso de máquinas pesadas. O homem faz o seguinte: primeiro ele vem, ele arranca toda a vegetação. Essa destruição aqui de cortar árvores ou fazer queimadas, eles têm o objetivo ou de criar grandes pastos, como a gente vê, para criar bois e vacas, porque a pecuária é uma atividade econômica que rende muito dinheiro, ou eles devastam para fazer grandes plantações. E o uso de máquinas pesadas acaba também danificando o solo. As máquinas acabam compactando o solo, que fica menos aerado, menos permeável à água. Tudo isso contribui para alterar, para modificar o que a terra nos oferece. Acaba prejudicando o solo. Quando eles começam a criar pisoteamento do solo por animais, quando eles começam a desmatar e fazem grandes pastos para criar bois e criar vacas, o pisoteamento dos bois naquele mesmo local acaba também impedindo que a vegetação cresça. Se a vegetação não cresce ali, o solo começa também a ficar fraco. E o pisoteamento do gado é ele que impede que a vegetação cresça. Por quê? Com muitos anos, bois e vacas pisando no mesmo lugar,
pronto, mata a vegetação, e o futuro do pisoteamento com o passar dos anos é a formação de grandes desertos, porque ali não vai nascer mais a vegetação. Sem contar, parece até piada, mas é verdade, se vocês forem pesquisar, vocês vão encontrar o gado, todo ruminante, que são como bois, vacas, girafas, no caso aqui que eu estou falando de bois e vacas, que o nosso país é um grande produtor. Nós temos grandes pecuaristas, principalmente na região centro-oeste. O boi e a vaca, eles são animais que, indiretamente, sem querer, eles contribuem para o aquecimento global. Eles comem, né? E depois o arroto, tanto o arroto como a flatulência, os puns do boi e da vaca, contém gás metano. E o gás metano, ele acaba com a camada de ozônio. Então, o boi e a vaca, eles contribuem muito para o aquecimento global. E aí nós vamos vendo, adubação com produtos químicos, o uso de agrotóxico, o uso de máquinas pesadas, o pisoteamento do solo por animais, a caça ilegal, que nós vemos hoje, muitas pessoas fazem até por diversão. Tudo isso altera, muda a rotina habitual que a natureza tinha, começa a desaparecer animais. É por isso que hoje nós temos um grande número de animais extintos no mundo por causa da caça ilegal. E aqui nós temos a alteração dos rios. É quando o homem muda o percurso dos rios por algum motivo que venha lhe render ou economicamente muito dinheiro, ou por outra necessidade a qual vem a lhe beneficiar, e acaba destruindo a natureza. Porque alterar o curso natural dos rios vai atingir muita coisa na terra, principalmente a biodiversidade. Acaba matando muitos animais que vivem ali nos rios e também acaba deixando lugares desertos. Então, é um impacto muito grande. A gente ouviu falar muito aí na alteração que houve no Rio São Francisco, né? E isso tudo causa um grande desequilíbrio. Então, vamos ver adiante. Construção de cidades. A construção de cidades, cada dia mais, as cidades crescem e crescem de uma forma desordenada, e tudo isso acaba, além do crescimento desordenado, muitos lugares pavimentados, ou seja, o asfalto impede que a água da chuva escoe, sem contar que as pessoas ainda contribuem, jogando lixo em lugares inadequados, entupindo bueiros, e a água não acaba escoando. A extração de minério, outra coisa que vem também destruindo o meio ambiente. As pessoas, o homem vai extrair minério, né? Como ouro, diamantes, alumínio. E as grandes jazidas, que são os lugares, jazidas de minério, são lugares onde tem uma concentração grande de minérios. Para eles escavarem, para extrair esse minério, toda a vegetação vai ser retirada do local. E com o tempo, quando essa jazida esgota, não há mais a reconstrução da área modificada, não volta mais o normal. Vocês viram o que aconteceu em Brumadinho, em Minas Gerais, né? Olha o horror que foi causado. E aí nós temos também os deslizamentos. A imagem aqui. As pessoas, infelizmente, as menos favorecidas economicamente, acabam fazendo pequenas construções em lugares inapropriados, e além de serem inapropriados, o homem também contribui muito, porque tira a vegetação do lugar. Quando eu tiro a vegetação, quando eu tiro a planta, o terreno vai ficando fraco, ele fica nu. A vegetação é como se fosse uma capa, é uma roupa, protege a terra, deixa ela mais firme. Se eu tiro a vegetação, a terra fica solta, ela fica vulnerável. Qualquer chuvinha ali, ela começa a se deslocar do seu lugar. E as pessoas ainda jogam lixo também. Então, o que é que vem causar? O deslizamento e a morte de muitas pessoas. Então, tudo isso que acontece, todas essas reações, parte de uma ação. A ação das atividades do homem.
Depois da explicação de ciências, vocês farão a atividade da página 515 e farão a leitura, o estudo da páginas 225 e 226. Vocês irão falar de polígonos. Em matemática, polígono significa figura com muitos lados. Todo polígono é uma figura geométrica plana, como vocês estão vendo aqui, todas têm face, ó. É uma figura geométrica plana por segmentos de retas. Elas são formadas por segmentos, ó, de retas e seu contorno, todos os seus contornos são fechados. Então, aqui embaixo nós temos algumas figuras, ó. Mas nós temos aqui linhas curvas abertas, linhas retas abertas, mas só são denominados aqui as figuras pintadas, que elas são polígonos, ó. Essas figuras que estão aí pintadas é um polígono, o contorno das figuras pintadas são polígonos. Então, aqui nós temos segmentos de reta e todas estão fechadas. Para denominar um polígono, vocês vão ver a classificação dos polígonos. Cada polígono recebe um nome a depender da quantidade de lados. Então, aqui eu tenho um polígono com, vamos contar a quantidade de lados? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, aqui nós temos um polígono chamado de octógono, porque tem 8 lados. Vamos ver esse aqui. 1, 2, 3. Triângulo, porque um triângulo só tem 3 lados. Aqui nós temos um outro. 1, 2, 3, 4. Nós temos um quadrilátero. Então, na página seguinte, vocês vão ver os elementos de um polígono. Nós já estudamos sobre vértices e arestas, né? E aqui vocês vão ver a classificação dos polígonos, que a depender da quantidade de lados, eles recebem nomes diferentes. Depois, na página 49, vocês vão estudar sobre o grau do substantivo. Vocês vão rever este assunto, porque é um assunto que vocês conhecem desde o 2º ano. O grau do substantivo, ele está classificado em diminutivo e aumentativo. Indica variação de tamanho. O grau diminutivo designa um ser de tamanho menor que o normal e o aumentativo designa um ser maior do que o tamanho normal. Vocês vão para a página 49 e vocês têm aí terminações. Quando a gente vai dar o diminutivo de uma palavra, a gente já está muito acostumado, por exemplo, diminutivo de animal, animalzinho. Não é só com inho que termina as palavras no diminutivo. Elas têm diferentes terminações e vocês têm aí no livro de vocês. Pode terminar em inho, ote, ico, ito, eta, acho, zinho e ebre. Casebre, o que é um casebre? Uma casa muito pequena. Então, o diminutivo de casa pode ser casinha ou casebre. Estatueta é o diminutivo de estátua. E aqui vocês têm, ó, conheça alguns diminutivos. Vocês têm esta tabela todinha de diminutivos. E em seguida, vocês vão ver o grau aumentativo. Pode-se formar o aumentativo com o auxílio das terminações, também diferente do que achamos que só fazemos o aumentativo quando usamos ão, também não é assim. Olha só, as terminações do aumentativo podem ser ão, aço, arrão, alha, ona, eirão, orra, ázio, arra, arel. Copázio, o aumentativo de copo. Nós temos aqui bocarra. Bocarra também é o aumentativo de boca. Animalaço é o aumentativo de animal. Animalaço, animalão. E assim vocês farão o estudo. E nós temos aqui, também podemos indicar o aumentativo com o auxílio das palavras grande, enorme ou imenso. Exemplos, casa grande, cão enorme, amor imenso. Conheça alguns aumentativos. Vamos agora para a nossa atividade no caderno. Nós temos aí a atividade que vocês farão e as páginas que vocês estudarão. Primeiro, como estão classificados os polígonos?
Desenhe um polígono eneágono. O que são vértices do polígono? Complete com os graus, aumentativo e diminutivo. Vocês têm as palavras casa, papel, barco, amigo, cão, chapéu, fogo e rapaz. Vocês darão o aumentativo e o diminutivo. Boa atividade, que Deus abençoe nosso dia. Beijos a todos.